Há revelações na Bíblia que não pedem que a gente entenda, pedem que a gente desperte. E poucas são tão intensas quanto o mistério que envolve os 4 anjos do Eufrates. O curioso, quase paradoxal, é que esse trecho das Escrituras é tratado com medo por muitos, quando na verdade carrega uma das verdades mais libertadoras já deixadas para a humanidade. É estranho pensar que algo que parece tão severo possa trazer uma luz tão forte, mas é exatamente nesse contraste que mora a profundidade dessa mensagem milenar. Ele sempre comenta que as pessoas gastam energia procurando respostas no mundo, nas notícias, nos discursos, nas previsões humanas, e se esquecem de olhar para o que a própria Escrita Sagrada já deixou registrado com precisão desconcertante. Quando se entende o movimento que começa com a liberação dos 4 anjos, fica impossível ignorar a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores da história. É como se Deus estivesse dizendo: observe, há um sentido aqui que seus olhos ainda não viram. E se ele pudesse falar com ainda mais franqueza, diria que não é preciso teologia para perceber o peso desse momento. Basta ter vivido uma fase da vida em que tudo parecia prestes a quebrar, não por caos, mas por uma reorganização invisível que só depois faz sentido. Essa mesma força silenciosa atua no cenário espiritual. Quando os 4 anjos forem liberados, nenhum sistema, governo ou poder humano será capaz de conter o que vem depois. E, no entanto, o mais profundo de tudo é justamente isto: o que muitos imaginam como fim. Talvez seja o exato ponto onde Deus inicia algo que ninguém está preparado para ver. Desde o início dos tempos, quando a primeira luz tocou as águas do Éden, forças invisíveis já se moviam nos bastidores da história humana. E hoje, quando o mundo mergulha em caos, guerras, confusão e escuridão espiritual, muitos fazem a pergunta que ecoa como um trovão no coração: estamos nos aproximando da liberação dos 4 anjos do Eufrates? Mas o que poucos entendem é que Deus não improvisa, Ele não reage, Ele executa. Tudo o que acontece segue um relógio celestial, um cronômetro que nunca atrasa, nunca avança, e que marca o exato momento em que cada profecia se cumprirá. E quando esses 4 anjos forem liberados, não será acidente, não será coincidência, não será fruto do caos. Será o instante exato escrito pelo próprio Deus na eternidade. Mas aqui está a revelação que poucos têm coragem de encarar. Mesmo quando o juízo cair sobre a terra, isso ainda será misericórdia. Sim, misericórdia, porque Deus poderia encerrar tudo, mas decide preservar, dar chance, chamar para perto, despertar corações que ainda podem ser salvos, assim como fez com Sodoma quando Abraão intercedeu. Ele procura, até o último segundo, uma razão para poupar. Mas qual deve ser nossa postura enquanto o tempo avança para esse ponto decisivo? Medo? Não. Desespero? Nunca. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça. É como se ele dissesse: o mundo vai tremer, mas quem é meu deve olhar para cima. Porque o que está chegando não é derrota, é redenção. A Escritura declara que esses anjos foram preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específico. Pense nisso. Isso significa que a ordem já existe, o momento já está marcado, e nada poderá atrasar ou antecipar esse dia. Esses seres estão aguardando há milênios, enquanto reinos surgiram e caíram, enquanto guerras moldaram impérios, enquanto a humanidade inventou, evoluiu e se perdeu, eles ficaram ali, imóveis, silenciosos, aguardando uma única palavra do trono. E não estamos falando de anjos comuns, mas de seres semelhantes aos antigos querubins, os mesmos que guardaram o caminho da árvore da vida no Éden, impedindo que a humanidade caísse em condenação eterna. No início, eles impediram o homem de se aproximar do que o destruiria. No fim, eles prepararão a terra para que os redimidos voltem à glória que foi perdida. O plano sempre esteve conectado, desde o Éden até o Apocalipse. E a visão de João fala de algo ainda mais grandioso:
um exército espiritual colossal, centenas de milhões de seres celestiais, marchando sob o comando desses 4 anjos, não para espalhar caos, mas para limpar a terra de tudo o que se opõe ao reino de Deus. Imagine isso, um exército que não falha, não hesita, não se corrompe, cada movimento preciso, cada ordem cumprida, cada ação alinhada com a vontade perfeita do Criador. Mas aqui está a parte mais dolorosa. Mesmo após testemunharem coisas jamais vistas, muitos ainda assim não se arrependerão. Isso revela que o maior inimigo do ser humano não é a falta de prova, mas a dureza do coração. Esses eventos vão expor o que existe dentro de cada pessoa. Não haverá mais máscaras, não haverá mais aparência de santidade. Cada coração será revelado, luz ou trevas, verdade ou mentira. Jesus já tinha anunciado isso. Haveria uma colheita final. Os anjos separariam o trigo do joio, o ouro da impureza, a verdade da falsidade. E tudo isso faz parte de um processo de purificação, de refinamento, como o ouro sendo trabalhado pelo fogo. Zacarias profetizou que Deus permitiria que um povo sobrevivesse, não para viver confortavelmente, mas para ser purificado, moldado, transformado até que clamasse: Tu és o meu Deus. E é nesse ponto que a revelação se encaixa como as últimas peças de um quebra-cabeça gigantesco. Lembra dos querubins no Éden? Lembra da árvore da vida? Lembra do rio que fluía na origem? Lá no fim da Bíblia, João vê tudo isso novamente. O rio da vida, a árvore da vida e as nações sendo curadas. É como se Deus dissesse: Eu comecei com vida e vou terminar com vida. Eu comecei no Éden e vou restaurar o Éden. E os 4 anjos fazem parte dessa ponte que liga o começo ao fim. Mas agora, chegamos ao ponto mais importante. Onde você está nessa história? Porque quando o momento final chegar, não haverá tempo para debates, explicações, desculpas ou mudanças de última hora. A decisão é agora, neste instante, enquanto há tempo, enquanto a graça ainda chama. A diferença não está em ser perfeito, mas em estar quebrantado. Não está em nunca falhar, mas em reconhecer que Jesus é o único caminho. E quando tudo isso acontecer, que você esteja entre os que serão purificados e não entre os que serão arrancados. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você através desta palavra, então não deixe este momento passar. Clique agora em inscrever-se. Não é apenas um botão, é um gesto profético. É você dizendo: eu quero caminhar mais fundo na verdade. Eu quero estar desperto, vigilante e preparado. Cada vídeo que você recebe aqui é um alerta, um despertar, um chamado para a eternidade.